Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Eu falo hoje com você, aluno do terceiro período de Direito da Faculdade São Lucas de Caçapava. Aqui é o professor Rafael. Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos se cuidando. Aula de hoje, aula do dia 27 de março de 2020. Nós veremos o presidencialismo, parlamentarismo e, bem rapidamente, ditadura. Tá? Então, nosso tema do dia, vamos lá. Bom, meus caros, em primeiro lugar, eu decidi começar com o parlamentarismo porque eu acho que ele é mais antigo, né? Na linha de evolução das formas de administração e de condução do Estado, o parlamentarismo é mais antigo do que o presidencialismo. Então eu decidi começar por aquele. Né? Então vamos ver o que é o parlamentarismo, meus caros. O parlamentarismo é um processo político que tem uma longa evolução, né? Vem desde o século XII, né? Desde o século XII, XIII, se desenvolvendo na Inglaterra, tá? Então tem uma influência inglesa muito forte, tá? E é caracterizado, né? O parlamentarismo se caracteriza justamente pela divisão da chefia do Estado e de governo. Então você tem duas pessoas, né, com dois cargos diferentes. Você tem uma pessoa que fica responsável por ser o chefe do Estado e uma outra pessoa que fica responsável pela chefia do governo. Tá? Então essa é uma grande característica, uma das maiores características do parlamentarismo. Tudo bem? É a divisão da chefia do Estado e de governo em duas pessoas diferentes. Professor, o que é a chefia de Estado de governo? Eu sei, eu tenho certeza que vocês já aprenderam isso em Teoria Geral de Estado com a professora Natália, mas vamos dar uma revisada em breve. Tá? Segura aí, que nós já vamos ver. Então, nós temos o chefe do Estado, que numa república, né, num parlamentarismo republicano, será o presidente da república, e numa monarquia parlamentarista será o rei. Então podemos ter uma república parlamentarista ou podemos ter uma monarquia parlamentarista. Né? Talvez vocês, por ter maior visibilidade, né, vocês conhecem a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. Então você tem como chefe de Estado a Rainha Elizabeth II. Né? Então o chefe de Estado na Inglaterra, né, no Reino Unido que é uma monarquia parlamentarista, a chefe de Estado é a Rainha, Senhora Vossa Majestade, Rainha Elizabeth II. Professor, existe república parlamentarista? Existe também, existe também. Tá? Então, a república parlamentarista ela tem um presidente que ocupa o cargo de chefe do Estado. Tá? Um exemplo é a Alemanha. Né? A Alemanha tem a primeira-ministra, né, a senhora Angela Merkel, né, que assume o cargo de primeira-ministra, mas tem um presidente. A Alemanha tem um presidente da República. Tá? Então, a Alemanha, atualmente, né, é uma república parlamentarista. A chefia do Estado fica a cargo do presidente da República da Alemanha e a chefia de governo fica a cargo da primeira-ministra. No caso da Inglaterra, o primeiro-ministro é o Gordon Brown. Gordon Brown já dançou. É o Brian Johnson, né? Brian Johnson, antes dele veio o Gordon Brown, antes dele veio um que ficou muito tempo, que era o Tony Blair, nem sei se vocês vão lembrar dele, né? O Tony Blair. E na Alemanha você tem a primeira-ministra, que é a Angela Merkel, que é quem vocês veem, né? Que é quem aparece para vocês, né? Quando a gente vê alguma coisa relacionada ao país, né? Então, você tem a monarquia, o parlamento pode ser uma república parlamentarista, tá? Que terá como chefe de Estado o presidente, ou uma monarquia parlamentarista, que o chefe de Estado será o rei ou a rainha. Tá? E você tem ainda o chefe de governo, né? No parlamento, né? No parlamentarismo, você tem o chefe de governo que vai ser o primeiro-ministro. No caso da Inglaterra, o Brian Johnson. No caso da Alemanha, Angela Merkel, né? Ou Angela Merkel, se quiserem falar em português. Né?
Bom, basicamente é isso. Então, no parlamentarismo, essas duas atividades, a chefia de Estado e a chefia de governo, são divididas e entregues a duas pessoas diferentes. Tá? Bom, professor, na república parlamentarista, o presidente da república é eleito? É eleito. É eleito como se fosse no Brasil. Né? Mas vocês vão ver que o presidente, numa república parlamentarista, não tem os mesmos poderes. Tá? Não tem os mesmos poderes que ele teria no presidencialismo. Tá? O presidencialismo, que é o nosso regime, né? Por exemplo, não é igual. Tá? Por quê? Porque o presidente no parlamento, né, no parlamentarismo, o presidente da república, ele divide parte das suas atribuições executivas com o primeiro-ministro, tá? Então por isso que não é igual. Vamos dizer assim, no parlamentarismo, o presidente não manda tanto quanto no presidencialismo, tá? Então podemos colocar dessa forma. Vamos ver ao longo da nossa aula, tá? Vamos para frente. Então, meus caros, o primeiro-ministro, né, que é o chefe do governo propriamente dito, né, ele via de regra é apontado ou pelo chefe do Estado, o rei ou o presidente da República, ou pelo próprio parlamento. Tá? Então, do parlamento sai o nome de quem será o primeiro-ministro. Tá? Então, o primeiro-ministro pode ser apontado ou pelo chefe de Estado ou pelo parlamento. E, além do mais, né, além disso, para que ele possa efetivamente assumir o cargo, é necessária a aprovação pelo parlamento, sempre. Tá? Sempre. Então, ainda que o parlamento eleja, né, escolha o nome do candidato, esse candidato tem que ser referendado com a aprovação do seu nome pelo parlamento, para que ele possa assumir o cargo de primeiro-ministro. Tá? Uma grande diferença em relação ao do parlamentarismo em frente do presidencialismo é que o primeiro-ministro, como chefe de governo, ele tem mandato por prazo indeterminado. Então não é assim, o primeiro-ministro vai ser chefe de governo, vai assumir a chefia do governo por, sei lá, 4, 5, 10 anos. Não. Ele fica por tempo indeterminado. Tá? Ele fica por tempo indeterminado. Ele pode cair? Pode. Via de regra, são duas hipóteses. Tá? Ou aquele primeiro-ministro que representa um partido, né? Ele saiu de algum partido político de dentro do parlamento. O primeiro-ministro perde a maioria parlamentar, e aí ele não consegue mais aprovar as suas propostas de governança, tá? Não consegue mais aprovar perante o parlamento suas propostas, ou na hipótese do voto de desconfiança. O que é o voto de desconfiança? O voto de desconfiança é uma moção parlamentar para que o parlamento apresente a confiança que eles têm no primeiro-ministro. Tá? Então ele é criado para mostrar, em um momento ele é aplicado, né, em um momento de grande fragilidade política do primeiro-ministro. Por quê? Porque os parlamentares vão dizer se eles continuam com ele nesse momento ou não. Né? Então eles vão dizer se confiam no primeiro-ministro, né, ou desconfiam do primeiro-ministro. Caso vença a desconfiança, caso os parlamentares, caso o parlamento vote pela desconfiança, o primeiro-ministro perde o cargo, mas o parlamento também é dissolvido todo o parlamento, né? O primeiro-ministro perde o cargo, e aí são convocadas novas eleições. São convocadas novas eleições para recompor o parlamento e estabelecer um novo primeiro-ministro. Tá? Bom, vamos ver então o que significa, né, ser chefe de governo e chefe de Estado. No caso do parlamentarismo, vocês não podem esquecer disso nunca, gente. O chefe de governo é o primeiro-ministro. Tá? Quais são as incumbências do primeiro-ministro? Bom, então o primeiro-ministro será responsável por administrar a coisa pública, né, os bens públicos, a máquina pública, tá? Governar o país, governar aquele estado propriamente dito, né? Estabelecer políticas públicas, licitações, etc. Né? Ou seja,
tocar o país para frente, tá? Nomear os seus ministros e secretários, que são demissíveis em caráter ad nutum, só para vocês saberem, ad nutum significa não precisa de justificativa. Tá? Então, os ministros de Estado, os secretários de Estado, eles são demissíveis, né? Então o primeiro-ministro ou o chefe do governo, ainda no presidencialismo também, né? Ele pode demitir os seus ministros ad nutum. Ele não precisa justificar por que está mandando o ministro da Saúde, ou o ministro da Educação, ou o ministro do Meio Ambiente embora. Tá? Não precisa justificar. Ele tem poder para nomear e exonerar como ele bem quiser, pelo motivo que ele entender, e ele não deve satisfação a ninguém por isso. Tá? Ainda ao chefe do governo, justamente para que ele possa definitivamente governar, cabe a ele também estabelecer acordos para a formação de maioria no parlamento. Né? Aqui no Brasil, como é que o executivo faz isso? Via de regra, ele faz, ou fazia, né, por meio do mensalão, ou petrolão, né, ou então por meio das emendas parlamentares, né, aquelas emendas ao orçamento, né, liberando mais dinheiro para um parlamentar para ele usar na sua base eleitoral. Né, e aí o executivo consegue maioria no parlamento, né, aqui no Brasil pelo menos, para que ele consiga aprovar no Congresso Nacional as suas propostas. Isso é uma tarefa do chefe de governo. Né? Se a lei é o que pode estabelecer obrigações à sociedade, então ele precisa da colaboração do legislativo, e ele faz isso estabelecendo acordos para que ele consiga a maioria e ele consiga aprovar as suas propostas. Tá? E o chefe de Estado? O chefe de Estado, meus caros, ele na verdade ele não tem um papel tão ostensivo quanto o chefe de governo. Tá? Ele não participa ali do dia a dia da batalha política. Tá? A função dele é outra. A função dele é estabelecer linhas gerais, né, linhas mestras para a atuação do Estado, tá? Ou ainda estabelecer relações diplomáticas com outros países. Né? Afinal, o chefe do Estado é quem representa o Estado, né? Por isso o nome, né? Quem representa o Estado inglês? A rainha, né? Então, nas relações internacionais, é a rainha ou seu corpo diplomático quem representa o Reino Unido. Tá? Ainda, como chefe do Reino Unido, né, ela pode propor mecanismos para aperfeiçoamento das instituições, tá? Ou ainda ser acionada para mediar uma situação de crise entre os poderes, isso é claro, só no parlamentarismo. Tá? Só no parlamentarismo. Então, havendo crise, por exemplo, entre o judiciário e o primeiro-ministro, ou entre o primeiro-ministro e o parlamento, enfim, a rainha inglesa, a rainha Elizabeth, ela tem capacidade, né? Ela tem isenção, vamos dizer assim, para ser chamada e mediar a crise, tá? Resolver ali o problema entre os poderes. No presidencialismo isso não é possível. Por quê? Porque no presidencialismo o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa. Né? O chefe de Estado e o chefe de governo são um só. Né? Então, se o conflito é do chefe de governo com algum poder, como é que eu vou chamar o chefe de Estado? O chefe de Estado já é o chefe de governo, né? No presidencialismo. Então, só no parlamentarismo é que faz sentido essa possibilidade, né, do chefe de Estado, no caso do Reino Unido, a Rainha Elizabeth, no caso da Alemanha, o presidente, né, para mediar conflitos entre os poderes, né, dos respectivos estados, executivo, administrativo, judiciário, legislativo, enfim. Né. No presidencialismo isso não tem muita razão de ser, né? Já que o chefe de Estado e o chefe de governo são uma e a única e a mesma pessoa. Né? Tudo bem, gente? Até aqui, dúvidas? Tá fácil, né? Tá fácil. Bom, no parlamentarismo, então, meus caros, o chefe de Estado e chefe de governo exercem funções executivas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o chefe de governo, que é um membro do poder legislativo, tá? Que é o primeiro-ministro,
também exercerá funções executivas. Isso significa que há um deslocamento das atividades de natureza executiva para o legislativo, né, na pessoa, né, na figura do primeiro-ministro. Esse PM aí não é polícia militar não, tá? Primeiro-ministro. Tá? Então, parte das incumbências, parte das atribuições, dos encargos que pertencem ao poder executivo são entregues ao legislativo, na pessoa do primeiro-ministro. Aliás, né, o primeiro-ministro é quem faz a grande maioria da gestão da máquina pública. Né? O presidente da república ou o rei, né, ele tem um papel muito mais secundário. Né? Então, eu posso até dizer que existe uma maior importância do parlamento, que, além de criar as normas jurídicas, né, de passar as leis, de aprovar as leis, também passa a ser responsável pela condução do governo daquele país, né, do governo do Estado. Então, toda gestão pública, a administração pública, ocorre no parlamento, né, através do primeiro-ministro. Tá? Então, você tem um incremento das funções do Poder Legislativo, né, que assume várias funções de natureza executiva. Né, assume várias funções de natureza executiva. Uma outra característica, né, é que o chefe de governo, o primeiro-ministro, não é eleito pelo voto popular, né, não é eleito por voto direto. O primeiro-ministro é eleito indiretamente, né? Então, é o parlamento quem vai eleger o primeiro-ministro. Né? É o parlamento que diz se aceita ou não aquele membro, né, aquele parlamentar, como primeiro-ministro. Tá? Então, não há, na escolha do primeiro-ministro, não há eleição popular. Né? Na Inglaterra, por exemplo, as pessoas, né, os cidadãos, não escolhem quem vai ser o primeiro-ministro. Né? Eles escolhem, sim, a composição do parlamento. Perfeito. Né? Quem vai ocupar a Câmara dos Lordes, que seria o equivalente ao Senado, né? E quem vai ocupar a Câmara dos Comuns, que seria o equivalente à Câmara dos Deputados. Né? Mas eles não elegem o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, quem elege é o parlamento. Tá? Então é uma votação indireta. Né? O chefe do governo é eleito lá de forma indireta. Né? E no presidencialismo? No presidencialismo, meus caros, nós temos uma criação americana, né, uma ideia que surgiu junto com a Constituição, né, em 1787, né, logo antes, né, logo no fim da Revolução Americana. Tá? E a grande característica do presidencialismo, e que se contrapõe ao parlamentarismo, é que a chefia de Estado e a chefia de governo se fundem numa única pessoa, que é o presidente da República. Né? Então, o presidente da República atua como chefe de Estado e como chefe de governo. Tá? Por exemplo, vejam no nosso caso, o presidente da República. O presidente da República, às vezes, atua como chefe de governo, ou seja, às vezes atua como chefe da União, né? Às vezes atua como chefe da União, às vezes atua como chefe de Estado, ou seja, falando em nome da República Federativa do Brasil. Tá? Então, o presidente da República, ao contrário do que ocorre no parlamentarismo, o presidente da República cumula as duas funções. Tá? Outra grande característica é que o presidente, nesse caso, né, o presidente, ao contrário do primeiro-ministro, o presidente é eleito por voto, via de regra, voto direto. Né? Em praticamente todos os países do mundo, que são republicanos, a eleição se dá por votação direta, né? Votação direta, como é o caso do Brasil. Né? Que eu me lembre, o único país que elege o presidente da República de forma indireta são os Estados Unidos. Tá? São os Estados Unidos. Eles, como eu sempre digo, eles nunca votaram para presidente. Né? Eles escolhem os delegados que depois, reunidos em assembleia, elegerão o presidente. Tá? Via de regra, a eleição do presidente da República, em praticamente todo o mundo, né,
é um voto direto. Tá? É um voto direto. Então, aqui no Brasil, França, Índia, África do Sul, enfim, né? Praticamente todos os países, né, votação direta. Outra grande diferença do presidente da República para o primeiro-ministro é que ele tem um mandato fixo, né? Via de regra, são 4 a 5 anos. No Brasil, por exemplo, são 4 anos. Já foram 5, atualmente são 4 anos. Tá? Então, a cada 4 anos é necessária a eleição de um novo presidente da República. Né? No nosso caso, é possível a reeleição para um único mandato consecutivo. Né? Vamos chegar lá. Tá? Então, o primeiro-ministro não, né? O primeiro-ministro ele fica ad eternum, né? Ele fica para sempre, até ele perder a maioria na Câmara, no parlamento, ou até que ele se encontre fragilizado demais, a ponto que seja possível uma moção pelo voto de desconfiança. Né? Foi o que aconteceu, aliás, com a Theresa May. Né? Foi o que aconteceu com a Theresa May lá no Reino Unido. Né? Bom, então, no presidencialismo, gente, nós temos uma divisão orgânica entre o executivo e legislativo. Por quê? Porque a função típica executiva fica toda com uma pessoa, que é o presidente da República, enquanto que a função típica legislativa fica toda com o Congresso Nacional. Não é uma mistura, né, como ocorre com o parlamento, né, o parlamentarismo, em que o corpo legislativo recebe também funções de natureza executiva. Tá? É claro, né, que o nosso Congresso Nacional ele tem funções executivas, sim, mas são funções atípicas. Funções atípicas. Vocês lembram a diferença de funções típicas e atípicas? Nós já falamos sobre isso. Só para vocês lembrarem, função típica é a função precípua do órgão, é a função para a qual aquele órgão foi criado, né, a sua função típica. Então, na caso do legislativo, a sua função típica é a criação de normas, né? E a função atípica, né, atipicamente, o Congresso Nacional também executa atividades de natureza executiva ou judicial, né? Mas isso é atípico, tá? Atípico, ou seja, é necessária a própria gestão e organização do órgão, né? Nos limites constitucionais. Não é como no parlamentarismo, em que o parlamento recebe tipicamente, além de competências legislativas, recebe também competências executivas. Aqui isso não acontece. Tá? Então é uma melhor divisão de poderes, né, o parlamentarismo. Tá? O presidencialismo é melhor que o parlamentarismo? Eu não sei, tá? Confesso que eu não sei. Do ponto de vista institucional, eu posso dizer que ele é mais organizado, o presidencialismo é mais organizado. Por quê? Porque ele separa melhor as funções estatais, né? Então as funções típicas do executivo ficam só com um ente do executivo. Né? Não se mistura para o legislativo. Tá? Então, essa é a questão. Tá? A queda do presidente da República também pode acontecer? Pode. Né? Primeiramente, no fim do mandato, né? Acabou o mandato, tá? Ou ainda com impeachment, que é a cassação, né? Impeachment, a renúncia e a morte. Tá? Impeachment, renúncia ou morte do presidente. Tá? O último presidente que morreu em exercício foi Tancredo Neves, né? O último presidente a morrer em exercício, pelo que eu me lembro, foi Tancredo Neves, e assumiu o vice, que era o Sarney, né? José Sarney, ECA. Tá? Então, morreu Tancredo Neves antes de assumir, né? Eleito, mas antes de assumir, e acabou assumindo o vice. Bom, ainda renúncia, o presidente renunciar, né? O único presidente no Brasil a renunciar, pelo que eu me lembro, foi Jânio Quadros, tá? Foi Jânio Quadros? Foi Jânio Quadros, exatamente, tá? Forças ocultas me levam a renunciar, né? E morte, não, tivemos também Getúlio Vargas, né? Além do Sarney, tivemos ainda Getúlio Vargas. E impeachment,
que é a cassação do presidente, né, em razão da prática de crime de responsabilidade. Nós tivemos dois casos, né? Nós tivemos o Collor, aquela Elba saiu cara em Collor. Tivemos o Collor no início da década de 90, 92, 93, né? E tivemos recentemente a Dilma Vana Rousseff, né? Produtora das maiores pérolas de Brasília, né? Então tivemos esses dois casos. Bom, gente, o impeachment não é como a hipótese oh meu Deus, não é como a hipótese do voto de desconfiança, tá? Pro primeiro-ministro cair, né, no parlamentarismo, pro primeiro-ministro cair, é simplesmente um jogo político. Né? Perdeu maioria ou se encontra fragilizado, pronto, é motivo suficiente. Aqui no presidencialismo, não. No presidencialismo, o impeachment, que é regulado pela Lei 1079, tá, de 1950, essa lei foi recepcionada pela Constituição, tá? Depois foi aditada pela Lei 10.070 do ano 2000, tá? Vamos até falar sobre isso. Mas para que haja um impeachment, é necessário um motivo jurídico. Não é assim, eu entro com impeachment porque eu quero. É necessário, então, um crime jurídico, tá? Que são os chamados crimes de responsabilidade, que estão lá no artigo 85 da Constituição e depois estão também explicitados, né, nessa Lei 1079. Tá? Então, para que eu faça um impeachment, não basta eu querer. Tá? É necessário que haja motivo, né? Haja motivo, que é o cometimento pelo presidente da República de crime de responsabilidade. O processo, né, o processo de impeachment, ele exige, né, para que ele seja válido, exige a garantia de ampla defesa e do devido processo legal ao presidente, inclusive ao vice, né, se o vice também estiver sendo cassado, tá? Então ampla defesa ao presidente e se o vice também estiver sendo cassado, ao vice, né? É um processo bifásico, né? A Lei 1079, que regula também o impeachment, né? Ela estabelece os crimes de responsabilidade e regula o rito do impeachment. É um processo bifásico. É um processo que começa na Câmara dos Deputados. O que a Câmara dos Deputados faz? Pela República, pelos bons valores, pelo não sei o quê, voto sim! Né? O que a Câmara dos Deputados faz? A Câmara dos Deputados faz um juízo de admissibilidade da denúncia. Ou seja, o Congresso, a Câmara dos Deputados, ela faz um juízo de plausibilidade, né? Um juízo de materialidade do fato ou indicativos mínimos de autoria, né? Então verifica se o delito efetivamente aconteceu e se há ali substratos mínimos que permitam imputar essa conduta ao presidente, né? Então, se isso for verificado, né, o Congresso, a Câmara dos Deputados vai votar pelo prosseguimento, né, pelo provimento do impeachment. Tá? Caso contrário, vai votar pelo arquivamento do impeachment. Tá? Caso tenha votado pela admissibilidade, o processo sai da Câmara dos Deputados e vai para o Senado Federal, e são os senadores da República quem vão efetivamente fazer o julgamento. Tá? Então, depois de feita a admissibilidade por parte dos deputados federais, o processo de impeachment deixa a Câmara dos Deputados, vai para o Senado, e lá os senadores da República é quem vão fazer o julgamento, efetivamente, do mérito do impeachment. Lembrando que o processo de impeachment será presidido pelo presidente do STF, tá? Pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. No caso do impeachment da Dilma, em 2016, vocês podem lembrar que quem presidiu o processo foi o então ministro Ricardo Lewandowski, né? Então, ministro Ricardo Lewandowski. Bom, beleza. Gente, vamos para frente. No Brasil, né, o Brasil, desde o fim da República, desde o fim do Império, né, o Brasil praticamente sempre foi um país presidencialista,
Tá? Tivemos apenas o colégio legislativo, né? Logo após o fim do Império, né? Até a proclamação da República. Então, quando o imperador Pedrinho II foi expulso do Brasil, até a proclamação da República, em 15 de novembro de 89, por coisa aí de um ano, nós tivemos um parlamento, fomos parlamentaristas, tá? E ainda depois da renúncia meu Deus, acabei de falar o nome dele. Do João Goulart, não, antes do João Goulart, do Jânio Quadros, né? Logo depois da renúncia do Jânio Quadros, para permitir que o João Goulart tomasse posse como presidente, né? Ele que tinha ganhado, ele que tinha assumido a presidência, né? Vice-presidente, tinha assumido a presidência com a renúncia do Jânio Quadros, mas os militares eram contra, né? Os militares, enfim, eram contra o Jânio Quadros assumir, e aí o Brasil, o parlamento, o Congresso Nacional Brasileiro, adotou a forma parlamentarista para permitir que o Jânio Quadros, que o João Goulart, desculpa, assumisse como presidente, né? Então, por coisa aí de um ano e meio também, tivemos o Brasil como uma república parlamentarista, tá? Até que veio o golpe de 64, e aí depois continuamos, né? Presidencialismo e presidencialismo até hoje, né? Bom, Constituição, nesse caso, é muito importante, tá? Ela estabelece no artigo 84 as competências privativas do presidente da República, tá? Então vamos até lá, vamos até a Constituição, dada a importância, né? Então, a Constituição começa a falar do presidente da República no artigo 76, né? O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos seus ministros de Estado, tá? E aí, no artigo 84, a Constituição começa a falar das atribuições do presidente, tá? São várias aqui, né? São 27, tá? Esse rol, meus caros, é meramente exemplificativo. Esse rol não é taxativo, não é exaustivo, tá? Não é um rol taxativo. Aqui, no artigo 84, apenas ilustra algumas competências. Tá? Então, nomear, exonerar ministros de Estado, exercer com auxílio do ministro de Estado a direção superior da administração, iniciar o processo legislativo na forma, nos casos previstos, né, promulgar, sancionar as leis, expedir decretos para sua fiel execução, depois nós vamos voltar aqui, tá? Vetar os projetos de lei, parcial ou total ou parcialmente, né? Dispor mediante decreto sobre, né, essas questões estão aqui, tá? E aí, olha só, o último inciso, o inciso 27, diz o que pra gente? Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Então, o artigo 84, inciso 27, estabelece pra gente que esse rol é um rol meramente exemplificativo. Nada obsta que o presidente da República tenha, como aliás tem, outras atribuições além destas que estão aqui. Tá? Bom, o rol é meramente exemplificativo, tá? E, via de regra, as competências são indelegáveis. Via de regra, são indelegáveis. O artigo 84, parágrafo único, estabelece ali as competências que o presidente da República pode delegar aos seus ministros de Estado ou à Advocacia da União, tá? Advocacia da União. Vamos até a Constituição. Parágrafo único. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, 25, primeira parte, né? Então só a primeira parte do 25, tá? Ao Procurador-Geral da República, Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal, né? Aos ministros de Estado ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas delegações. Tá? Então, o presidente da República, mediante decreto, poderá delegar as competências previstas no artigo 84, inciso 6, inciso 12 e inciso 25, primeira parte, né? Ou seja,
só prover, né? Prover cargos públicos federais. Eles não podem extinguir cargos públicos federais. Eles podem apenas prover, tá? Então, poderão apenas prover e não extinguir. A extinção dos cargos públicos, a Constituição está dizendo que somente o presidente pode fazer, tá? Bom, temos ainda para o presidente, tá, uma função muito importante, que é o chamado poder regulamentar. O poder regulamentar, que está previsto no artigo 84, inciso 4. O artigo 84, inciso 4 é muito importante, gente, porque ele diz o quê? Que compete ao presidente, dentre outras coisas, emitir decretos para fiel execução e cumprimento da lei. Tá? Eu não vou nem voltar para a Constituição, porque eu coloquei aqui. Tá? Poder emitir decretos para fiel execução e cumprimento da lei. Tá? Então esse é o chamado poder regulamentar que o Executivo tem. Né? O governador do estado pode fazer a mesma coisa com as leis estaduais e o prefeito pode fazer a mesma coisa com as leis municipais. Bom, existem leis, meus caros, que são auto-aplicáveis, que não precisam de complementação. Tá? Existem outras, contudo, que precisam ser regulamentadas para que elas possam ser cumpridas. Tá? Possam ser cumpridas. Exemplo, a lei que estabelece um refis, uma anistia de tributos. Né? Ela precisa ser regulamentada por um decreto do Executivo para dizer como é que vai ser feita essa anistia. Vai ser feita no sistema, vai ser feita, enfim, que dados precisa, qual vai ser o horário de atendimento, enfim. São coisas que a lei não precisa colocar, e aliás nem pode colocar, né? Porque essa é uma questão de governança, né? Governança do Estado. Então o presidente da República, no caso, ele regulamenta a lei para determinar como é que se dará o seu cumprimento. Tá? Isso o presidente da República faz mediante decretos. Todavia, meus caros, começou a ter decretos chamados decretos autônomos, decretos que não são vinculados à lei. Tá? Então o presidente da República quer que se faça alguma coisa, aí ele vai, estabelece um decreto. Esse decreto é vinculado a alguma lei? Não. Ele tem validade? Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não. Entendeu que o decreto ele deve estar vinculado à sua função regulamentar do presidente. Então, que o decreto tem que ser expedido para regulamentar, para determinar como será cumprida uma lei. O decreto autônomo, por criar regras, né, por criar regras jurídicas, o Supremo Tribunal Federal entende que seria uma violação do Pacto Federativo e da separação dos poderes, né, da separação constitucional dos poderes. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o decreto autônomo, o decreto que cria normas, mas não está vinculado à lei, né, seria uma violação à separação dos poderes, porque essa competência, né, a competência de criar normas, é uma competência típica do poder legislativo. Né? O presidente ele tem a sua forma de criar normas, que é através da medida provisória. Né? O decreto, meus caros, o decreto, não, via de regra, né, não pode criar normas, ele não pode criar obrigações. A função dele é apenas regulamentar o que está na lei, determinar como as obrigações que estão na lei serão cumpridas. É só isso. Tá? É só isso. Então o decreto não pode criar obrigações que não estejam previstas na lei. Tá? Isso configura, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, configuraria ofensa à separação dos poderes. Tá? São chamados de decretos autônomos. Autônomos porque não está vinculado à lei. Né? Bom, professor, e a medida provisória? Eu não vou falar da medida provisória aqui. Tá? Eu vou deixar para falar sobre a medida provisória no segundo bimestre, quando a gente for falar das técnicas legislativas. Então eu vou colocar tudo lá. Tá? Leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, até a questão do decreto mesmo a gente vai voltar, e as medidas provisórias. A medida provisória que é extremamente importante, eu vou tratar dela de uma forma especial. Tá? Bom, vamos lá. Então, falando da posse e do mandato do presidente da República, claro, no Brasil.
né? A Constituição Federal estabelece que a sua posse ocorre em 1º de janeiro, com um mandato de 4 anos. Né? Quando foi eleito, né, o Fernando Henrique propôs essa emenda à Constituição para permitir uma reeleição para um período único subsequente. Né? Então, o presidente da República exerceu seu mandato? Pois bem, ele tem direito de se candidatar novamente para o mesmo cargo, né, por mais um único período. Então, por isso que você teve, né, o Fernando Henrique foi presidente, foi eleito, né, entrou em 95, né, foi eleito em 94, entrou em 95, foi até 98. Aí depois entrou em 97, né? Aí entrou em 98, foi até 2001. Aí 2002 entrou o Lula, foi até 2006. Aí depois foi até 2010, aí veio a Dilma, né? A Dilma foi até 2014 e, enfim, o segundo não acabou bem, né? Então, o presidente pode se candidatar uma terceira vez? Não. Não, quer dizer, até pode. Só que ele tem que, na próxima, ele não pode se candidatar. Então, vamos supor, o Bolsonaro, né? Jair Messias Bolsonaro, o Bolsonaro, enfim, né? Como quiserem, o Bolsonaro, enfim, o Bolsonaro, sei lá, tá? Ele se candidata a presidente da República, se candidatou e foi eleito agora em 2018, né? Entrou em 2019. Ele pode se candidatar mais uma vez? Sim, sim. Aí vai de 2022, né, 2022 até 2026, tá? E aí, ele vai poder se candidatar de novo? Não. Aí ele vai ter que esperar pelo menos 4 anos, vai ter que ter um outro presidente da República, ele vai ter que esperar pelo menos 4 anos e aí poderá se candidatar de novo. Tá? Poderá se candidatar de novo. Aí temos o impedimento e vacância do cargo, gente. Impedimento e vacância do cargo que está lá no artigo 79 da Constituição. Vamos entender. A vacância é definitiva. Né? A vacância do cargo, seja de presidente, seja de vice, é algo definitivo. A vacância se produz pela cassação, o impeachment, né? A renúncia ou a morte. Tá? Então, nessas hipóteses, a Constituição diz que o cargo está vago, ou o cargo de presidente ou o cargo de vice. Né? E o impedimento? O impedimento sempre será temporário. Tá? Impedimento está uma questão de doença, férias ou ausência do país. Ausência do país. Tá? Então, lembrando que o presidente da República nem o vice, né, podem se ausentar do país por mais de 15 dias sem autorização expressa do Congresso Nacional, né? Aliás, sob pena de perda do cargo. Né? Então, o presidente da República e vice podem sair? Podem. Mas se eles forem ficar mais de 15 dias fora, eles precisam de autorização do Congresso Nacional sob pena de perda do cargo. Tá? Bom, então lembrem disso. Tá? Vacância é definitiva. Tá? Definitiva. Então o suplente, no caso do presidente, né, o vice-presidente, assume em caráter definitivo e no caso de impedimento, né, é temporário. Né? Então o vice-presidente assume de forma temporária, mas ele sabe que eventualmente o presidente da República voltará a ocupar o seu cargo. Tá? Aí eu me empolgo, né? Acabo dizendo acabo falando antes de mostrar para vocês, né? Falando da saída do país, né? O presidente e vice-presidente da República não poderão se ausentar do país por mais de 15 dias sem permissão do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo, nos termos do artigo 83 da Constituição Federal. Tá? Os substitutos do presidente da República, né? Estão lá no artigo 80. Tá? Então, o artigo 80 da Constituição estabelece a linha sucessória do presidente da República, né? Os seus substitutos. Em primeiro lugar, o primeiro substituto do presidente é o vice-presidente. Né? Por qualquer dos motivos que vocês viram no slide anterior, né? Por qualquer motivo, seja em caso de vacância, seja em caso de impedimento, assume o vice-presidente. Né? Assume o vice-presidente, no nosso caso, atualmente, Hamilton Mourão. Né? Atualmente, o vice-presidente Hamilton Mourão. Depois do vice-presidente, os próximos substitutos, né? O próximo na fila é o presidente da Câmara dos Deputados, é o Rodrigo Maia, vulgarmente conhecido como Nhonho. Depois dele, o presidente do Senado Federal, atualmente Davi Alcolumbre.
né? Saiu o Renan Calheiros, finalmente, né? Atualmente Davi Alcolumbre, e, por último, presidente do Supremo Tribunal Federal, que atualmente é o senhor Dias Toffoli, né? O ministro Dias Toffoli. Tá? Então, essa é a linha sucessória, né, dos substitutos do presidente da República, lá no artigo 80. É engraçado que, quando saem do país, eles assumem, né, funções, eles assumem interinamente. Já teve uma hipótese, já várias hipóteses, né, de sair todo mundo do país, né, saiu o presidente, saiu o vice-presidente da Câmara, do Senado, ficou como presidente interino. Eu me lembro que o Lewandowski ficou como presidente interino da República, né, por ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele era o presidente interino da República. Né? Todos os anteriores, todos os substitutos anteriores estavam fora do país. Né? Bom, temos ainda, né, o chamado mandado tampão. Né? Mandado não, desculpa, mandato. Desculpa, é com T de tatu, tá? É com T, mandato. Tá lá no artigo 81 da CF. É o seguinte, gente. Isso é para as hipóteses de vacância, ou seja, perda do cargo de forma permanente, do presidente e vice. Exemplo, cassação da chapa na Justiça Eleitoral. Então foi cassado o presidente, foi cassado o mandato do presidente, mandato do presidente e mandato do vice, tá? O que acontece? Depende. Se a cassação do presidente e do vice se der nos 2 primeiros anos do mandato, em 90 dias depois da última vacância, caso, né, presidente e vice, a cassação ocorra em momentos diferentes, né, espera-se 90 dias depois da última vacância, tá? Então tem até 90 dias para que sejam convocadas novas eleições por meio do sufrágio universal. Tá? Então, vamos supor que geralmente o presidente e vice, eu imagino que sejam cassados de forma imediata, né? Mas pode acontecer do presidente ser cassado primeiro e o vice depois. Tá? Enfim, então a Constituição estabelece que tem 90 dias depois da última vacância, seja do presidente ou seja do vice, para que sejam convocadas novas eleições. Então todos nós vamos às urnas novamente para eleger uma nova chapa, um novo presidente da República e um novo vice-presidente. Por outro lado, se for nos 2 últimos anos de mandato, né, a Constituição estabelece que terá 30 dias, né, será necessários até 30 dias depois da última vacância, né, seja do presidente, seja do vice, para que sejam convocadas novas eleições. Essas eleições são indiretas. Eleição indireta. Nesse caso, se for nos 2 últimos anos de mandato, quem vai eleger o novo presidente, o novo vice, vai ser o Congresso Nacional. Não vai ser a gente, tá? Não vai ser a gente. É uma eleição indireta. Tá tudo lá no artigo 81, tá? Artigo 81 da Constituição. Por fim, né? Por fim não, continuando, né? Temos os crimes de responsabilidade, que estão lá no artigo 85 da Constituição, tá? Artigo 85 da Constituição, vamos até lá, tá? Então o artigo 85 está aqui, né? Da responsabilidade do presidente da República. Então o artigo 85 estabelece, né? São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra, né? Então está aqui, né? A existência da União, o livre exercício do Legislativo, do Judiciário, né, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e decisões judiciais. E aí o parágrafo único estabelece assim: esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas do processo e julgamento, que é o processo de impeachment. Né? Então é por isso que nós temos a Lei 1079/50, né? 1079/50, que foi recepcionada pela Constituição e estabelece os tipos, né, aqui dos crimes de responsabilidade, né, e estabelece também o processo de impeachment. Tá? Então vamos voltar lá. Tá? Então, crime de responsabilidade, que são regulados então pela Lei 1079 de 50, que depois foi alterada
pela Lei 10.028 do ano 2000. Tá? Lei 10.028 do ano 2000. Então, por fim, temos a ditadura, né? Não é o nosso caso mais, graças a Deus, já foi, né? Nós tivemos uma ditadura civil e uma ditadura militar. Atualmente não temos, né? Graças a Deus, espero que continue assim. A ditadura é marcada por uma revolução, via de regra, tá? Não é obrigatório que haja uma revolução, não é necessário que haja uma revolução. Aliás, tem um autor alemão chamado Werner Becker, tem uma obra chamada Die Freiheit, die wir meinen. Né? Die Freiheit, die wir meinen. Se a gente fosse traduzir para o português, seria a liberdade que queremos, ou a liberdade que nós queremos, alguma coisa assim. E ele diz que se engana, né? A pessoa que acredita que toda ditadura se impõe pelas baionetas, né? Se a pessoa promove, né, se o ditador promove estabilidade no mercado, estabilidade à sociedade e à economia, ele acredita, né, o professor Werner Becker acredita que esse ditador será amado pela população, será adorado, né, que não precisa se impor necessariamente por uma revolução. Tá? A ditadura é marcada pela perda de direitos e garantias individuais, né? Nós tivemos isso aqui no Brasil, né? nas duas situações, tanto na década de 30, né, do Estado Novo, quanto depois na ditadura militar. Né? Você tem os seus direitos e garantias individuais podem ser suspensos a qualquer momento, né? Como chegaram a ser, aliás, né, no ato institucional número 5. Né? Não tem sentido a separação de poderes ou sistema de freios e contrapesos, porque o poder estatal ele está na mão de uma única pessoa ou ainda de um colégio de pessoas, né, de uma aristocracia, tá? Então na mão de uma única pessoa, de um ditador, ou ainda de um conselho, né, de um grupo de pessoas. Então não faz sentido, né, o poder judiciário querer barrar o poder do ditador ou o legislativo barrar o poder do legislador. Né, do ditador. O que acontece? O que ele faz? Ele dissolve o parlamento. Né? Vargas fez isso, depois a ditadura militar fez isso também, né? Dissolveu depois o parlamento. Tá? Então não faz sentido, né, a ideia de separação dos poderes ou do controle de freios e contrapesos. E você tem, né, claramente aí o uso, o manejo arbitrário, né, do poder estatal, e a Constituição ela existe, né? Ela está lá para inglês ver, né? Para dar uma ideia de legitimidade. Né? Mas a Constituição ela não vale mais nada. Né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o ato institucional número 2, que tinha mais força do que a Constituição Federal. Né? Pela primeira vez, desde a Revolução Francesa, né? O brasileiro inventou uma norma que se sobrepunha, que tinha mais força do que a Constituição, que no caso do Brasil foi o ato institucional número 2. Né? E aí você tem a subversão, né, a manipulação da ordem jurídica para atingir os fins desejados por aquele ditador, por aquela ditadura, por aquela casta de pessoas. Né? Então o Estado ele deixa de ser um Estado de direito, né, deixa de ser um Estado preso pela lei que tem como fundamentação a vontade popular, né, a ideia de um Estado democrático de direito deixa de existir, né, e a lei ela passa a ser feita diuturnamente, né, diuturnamente a depender da necessidade da liderança política, simplesmente para dar um verniz de legalidade, né, de autenticidade, tá, de legitimidade. Bom, meus caros, basicamente, né, é isso para essa aula de hoje. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Estarei no fórum, tá? Vai ter um fórum dessa aula, um fórum que vai ficar aberto. Então, tendo dúvidas, usem o fórum. Tá? Tem atividade, tá? Não esqueçam da atividade. E desejo a vocês aí um excelente final de semana. Estarei com vocês online no horário da aula, tá bom? E se cuidem, continuem se cuidando. Eu espero rever todos bem de saúde, se Deus permitir, tá? Muito em breve, o mais breve possível, tá bom? É muito ruim dar aula e não estar olhando para vocês, viu? É muito chato. Mas estamos tomando aqui, eu estou tentando tomar todas as medidas para que vocês não sejam prejudicados. O que eu quero de vocês, tá? Além da leitura da obra que eu vou passar, do livro que eu vou passar, eu queria depois que vocês dessem uma lida, tá? Nessa parte da Constituição, do artigo 76, que fala do presidente da República e do vice em diante. Tá?
até aqui, ó, os ministros de Estado, tá? Claro que quem quiser ir mais pode ir, né? Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, a gente já falou sobre isso no estado de sítio, né? Mas não precisa. Se você quiser ir do artigo 76 ao 88, você vai trabalhar muito para o seu crescimento, tá bom? Eu vou passar ainda uma obra para leitura, tá bom? Quem tem o livro do Pedro Lenza, né, o Direito Constitucional Esquematizado, pode ler, tá? Tá muito bom, tá muito bom. Tá? Mas eu vou passar também uma outra obra aqui, que eu acho que esse livro não está na minha biblioteca, né, na biblioteca online da gente. Galera, é isso aí. Se cuidem, tá bom? Um grande abraço aqui do professor Rafael e espero rever todos.